Fala pessoal, sou o Vitor Peralva, bem-vindo ao canal Professor Peralva e nesse vídeo de hoje a gente vai resolver a dúvida do JR. Ele apresentou a seguinte dúvida. Ele disse que precisa criar uma calendário dinâmica com 4 colunas, uma para data e as outras 3 para cada tipo de escala, A, B e C. E que nas colunas da escala mostre folga ou trabalho, de acordo com o exemplo abaixo. Então ele diz o quê? Que a escala A trabalha 4 dias e folga 2. A B, 4 dias e folga 2. A C, aqui eu imagino que ele queria dizer a C, 4 dias e folga 2 também. Aí ele fala, né, que iniciaria a jornada no dia 1º, iniciaria a jornada no dia 5, iniciaria a jornada no dia 3. Essa escala é o que a gente poderia chamar de, vamos dizer assim, eventos de repetição. Eventos de repetição, como assim? Eu vou tentar mostrar aqui a lógica para vocês. Vamos pensar o seguinte. Aqui é a nossa escala. O grupo A, ele começa a trabalhar dia 1º, ele vai trabalhar aqui 4 dias, né? 1, 2, 3, 4. E depois ele vai ter 2 dias de folga. O grupo B, vamos dizer que ele começou de folga aqui. Depois ele vai trabalhar 4 dias aqui. O grupo C, ele finalizou 2 dias aqui de trabalho. Folgou 2. Vai trabalhar 4. Vai folgar 2, vai trabalhar 4 e assim sucessivamente. O que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte. Observe que a cada 6 dias você tem uma espécie de um ciclo. Esse ciclo, ou seja, é uma repetição que vai acontecendo. Então veja que dia 1º, se eu somar mais 6 dias, seria dia 7. Então no dia 7, o grupo A trabalha, o grupo B folga, o grupo C trabalha. Está repetindo aqui. Se eu pegar o dia 5 e acrescentar 6 dias, daria dia 11. Vai acontecer a mesma coisa. Folga do grupo A, trabalho do grupo C, do grupo B e grupo C. Então, dá para a gente ver o seguinte, que a cada 6 dias a gente tem uma repetição desse quadro. E é com base nesse raciocínio, dessa repetição, esses ciclos que se sucedem, que a gente vai criar aqui a escala para resolver o problema do JR. Então, eu vou criar aqui uma data inicial, para que a gente não precise ficar entrando no editor do Power Query toda vez que eu quiser alterar. E aqui eu vou colocar que minha data inicial é 1º de março. 1º de março de 2022. E eu vou colocar que minha data final é 31 de dezembro de 2022. Certo? Vou ajustar aqui para a data abreviada. Pronto. Selecionando aqui a minha célula que tem o valor, eu posso dar um nome para ela. Eu vou colocar aqui que ela é a data inicial. Eu posso vir aqui na célula de baixo e dizer que essa é a minha data final. Ok? Pronto. Aqui eu já vou colocar com 4 colunas. Vou mesclar e centralizar. E vou dar um título de escala. Vamos botar aqui, fazer uma pequena configuração. Então, aqui vai se definir qual é o período que eu quero de datas, o range de datas. E aqui eu vou colocar minha escala, que vai ser o resultado. Então, vou selecionar aqui a data inicial. Vou clicar em dados, de tabela intervalo. O que eu quero ter aqui dentro do Power Query? Eu quero ter uma data inicial e eu quero ter a minha data final, que é aquelas que eu já defini. Aqui, o que é que eu posso fazer? Eu posso tirar esse tipo alterado, que ele não vai ser interessante para a gente agora. Ele vai voltar à fonte. E aqui na fonte, eu posso clicar com o botão direito e pedir para fazer um drill down. Ele está trazendo como data e hora, certo? O meu resultado. E eu vou colocar aqui um date.from para converter essa data e hora para apenas data, porque é isso que me interessa.
Então, veja que aqui ficou apenas 1º de março. Eu vou duplicar aqui a minha data inicial. E vou chamar ele aqui de data final. E aqui, na minha fonte, veja que ele está pegando. Se a gente for analisar aqui, do corrente workbook, ou seja, da nossa planilha, da nossa pasta de trabalho atual, um intervalo nomeado, né, aqui que é data inicial, pegando seu conteúdo. Então, se eu pegar e mudar aqui para final, que também é o nosso intervalo nomeado, veja que agora eu já tenho 31 de dezembro. E se eu for aqui para o drill down, ele está somente a data. Agora eu vou clicar com o botão direito, nova consulta, outras fontes, consulta nula. Nessa consulta nula, eu vou criar uma lista de datas. Para isso, eu vou usar a função list.dates. O list.dates, ele vai precisar de uma data inicial, que a gente já tem, data inicial. Depois, ele vai precisar de uma quantidade de dias, no nosso caso. Quantos dias eu quero colocar aqui? Então, eu vou colocar aqui um duration.days, ou seja, duração em dias de data final, certo? Menos a data inicial. Só que o que acontece? Aqui ele vai trabalhar com o que a gente poderia, lembrando lá a questão da matemática, ele vai trabalhar com a questão de intervalo aberto. Ele deu erro aqui, mas só para a gente poder exemplificar. Como é que funciona? Quando você tem um range, geralmente eu imagino que a representação ele era mais ou menos assim. Você tem uma data inicial e você tem uma data final. Essa data inicial, ela pode ou não estar inclusa. A data final pode ou não estar inclusa. Quando eu faço, por exemplo, dia 3, o quanto tempo passou desde o dia 1, se eu fizer 3 menos 1, isso aqui vai ser igual a 2. Ok? Agora, o que acontece? Se eu quiser incluir o dia 1, ou seja, que se passaram 3 dias, eu vou ter que colocar um mais 1. Então, por isso, a gente pode dizer o quê? Que se o intervalo for aberto, ou seja, se a gente não quiser incluir ele, beleza, eu não incluo o início e incluo o final. Então, geralmente, a gente representava ele assim, né, com a bolinha cheia. Agora, se eu quero incluir o do início, ou seja, ele faz parte, eu vou ter que acrescentar esse menos 1 para que essa bolinha fique cheia, no caso que ela esteja inclusa no nosso intervalo. Espero que tenha dado para entender. Então, o que vai acontecer? Eu vou data final menos data inicial mais 1 vai dizer quantos dias eu vou precisar incluir. E depois eu vou dizer qual é a duração, ou seja, de quanto em quanto eu vou adicionar. Para isso, a gente vai usar um hashtag duration. Vou abrir o parêntese e aí ele vai pedir 4 argumentos. Dia, hora, minuto e segundo. 1 dia, 0 hora, 0 minuto e 0 segundo. Por quê? Porque a gente quer que nossas datas elas fiquem variando de 1 em 1. Vamos dar um Enter e vamos ver se funcionou aqui a nossa lógica. Veja que aqui eu tenho o dia 1º. E se eu for indo, eu vou ter até o dia 31 de dezembro aqui. Então, deu certo. Só que aqui está com uma lista. E a gente quer que ele esteja com uma tabela. Então, veja que aqui no transformar, já tem aqui para a tabela. Aqui você não precisa se preocupar. Eu vou dar simplesmente um OK. E ele criou para mim aqui uma tabela, uma consulta, que é uma tabela, com apenas uma coluna. Eu já vou definir aqui o tipo como data e renomear ela para data também. E agora que começa a mágica. Como é que a gente vai fazer a nossa escala? Primeiro, eu vou adicionar uma coluna de índice,
começando de... Vamos colocar começando de 1. Ele criou aqui minha coluna de índice. E agora, qual é o macete? O que é que a gente viu lá? Que a recorrência, que o ciclo, que a repetição, ele ocorre a cada 6 dias. Então, eu vou pegar minha coluna de índice, vou pedir aqui um padrão e pedir o módulo. O que seria o módulo? Deixa eu tentar explicar aqui para vocês. Vamos supor que eu esteja aqui no dia 21. Certo? Eu quero fazer uma divisão por 6. Para saber qual ciclo se encontraria, a gente viria que seria o quê? Com 3, aqui daria 18. E sobrariam 3. Então, o que é que acontece? A partir daqui, a divisão ela iniciaria aqui a parte decimal. Então, o módulo é justamente esse 3 aqui. O módulo, a gente poderia dizer que o módulo não aceita acento. O módulo é igual à sobra da divisão. E é isso que eu quero. Por quê? Vamos aplicar aqui o módulo e isso vai ficar mais visível para a gente. Vamos pegar o módulo da divisão por quanto? Por 6. Ele está rodando. E a gente tem o nosso módulo aqui. 1 dividido por 6 dá 0, sobra 1. 2, sobra 2, sobra 3, sobra 4, sobra 5. Até que 6 dividido por 6 dá 1 e a gente tem o resto 0. É uma divisão exata. Veja que aqui eu tenho um ciclo, né? De 1 até o 0, né? Depois, um segundo ciclo que vai se repetindo. E é isso que a gente queria. A gente queria estabelecer estágios desse ciclo. Então, cada ciclo ele tem, digamos assim, 6 estágios. E agora que a gente vai transformar isso numa informação valiosa. Então, vamos chamar aqui de grupo A. Como é que o grupo A trabalha como que a gente viu lá? O grupo A, ele trabalha os 4 primeiros dias do ciclo e folga no 5º e no 6º dia. Então, eu vou colocar o seguinte, que se vou pegar aqui o meu módulo, ele for igual a 5, ou o meu módulo for igual a 0, então ele está de folga. Else, ou seja, se não, ele está trabalhando. Trabalho. Eu vou copiar essa fórmula porque a gente vai utilizar ela para os outros grupos. Aqui eu usei o or, mas na verdade a gente tem que usar em inglês, né? Que é o or. Então, se for 5 ou 0, o módulo, então ele está de folga. Se não, ele está trabalhando. E eu vou dar um OK. Ele gerou aqui a minha coluna do grupo A. Formando que nos 4 primeiros dias ele folgou, depois 4 dias de trabalho, 2 dias de folga e assim sucessivamente. A gente já poderia fazer um acréscimozinho aqui no final, né, falando o tipo. Então, eu vou colocar essa vírgula e na sequência eu vou dizer qual vai ser o tipo da minha coluna. No caso aqui vai ser um type test, porque a gente está trabalhando com a coluna de texto. Ele processou, está pronto. Vamos adicionar aqui uma segunda coluna. Vamos chamar ela de grupo B. Vamos colar aqui a nossa fórmula. Só que qual é a diferença? O que a gente viu lá no grupo B? O grupo B, ele começava folgando e depois trabalhava 4 dias. Então, se ele começava folgando, se o módulo for igual a 1 ou o módulo for igual a 2, então é folga. Se não, é trabalho. Aqui é a mesma coisa, o OR.
já vamos copiar aqui corrigido. E eu vou dar OK. Ele criou aqui para mim a minha coluna, grupo B. Eu também vou colocar aqui o type test, para já definir como texto. E aqui a gente tem mais uma coluna definida. Agora, o que a gente vai fazer? Mais uma coluna. E aí agora a gente vai tratar do grupo C. Grupo C, eu vou colar aqui. O que acontece com ele? Ele trabalha 2 dias, folga, depois vem trabalhar 4 dias. Então, a folga dele vai ser nos estágios 3 e 4 do ciclo. Então, eu vou colocar aqui dia 3. Vou colocar aqui dia 4. E vou dar um OK. Ele já criou aqui para mim. Vou colocar também o type test, para já definir o tipo. E pronto. Aqui eu já tenho a minha escala pronta. Eu posso selecionar aqui o índice e o módulo. Você poderia ter feito uma única coluna. Eu fiz separado para vocês terem essa visão. Eu posso deletar elas, removendo as colunas. Vou dar aqui um nome, né, de escala para nossa consulta, para o nosso resultado. E agora eu posso simplesmente vir aqui na página inicial, fechar e carregar para. E eu vou botar para criar apenas conexão. OK. Eu vou vir aqui em escala, que é o que eu quero. Vou pedir para carregar para uma tabela na planilha existente, aqui na célula que está selecionada, que é a A6. Eu vou dar um OK. Veja que ele já trouxe para mim. Eu posso mudar aqui o estilo para um menos feio, vamos dizer assim. E aqui eu já tenho a minha escala. Eu posso verificar qualquer dia até 31 de dezembro qual é quem está trabalhando, quem não está trabalhando. Poxa, muito legal, mas eu não queria que fosse até 31 de dezembro. Eu queria só a escala do mês. Não tem problema. Eu posso pegar, vir aqui e colocar 31 de março de 2022, dar um Enter. Não vai mudar nada, porque não está programado para ser automático. Eu vou clicar com o botão direito, vou pedir para atualizar. Ele vai reprocessar e vejo que agora eu tenho somente até 31 de março de 2022. Se eu quisesse também, sei lá, eu quero até 1º de janeiro de 2024. A mesma coisa. Clico com o botão direito, peço para atualizar, ele vai processar e ele já trouxe aqui para mim até a data de 1º de janeiro de 2024. O vídeo ficou um pouco longo, mas a gente discutiu vários conceitos. O importante é você fixar que sempre que você tiver essa questão de repetição, ciclos, você pode utilizar o módulo como elemento facilitador e definidor do comportamento daquele estágio do ciclo. Ok? Se o vídeo foi bom, não esquece de curtir. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E se você tem, assim como JR, alguma dúvida, comenta aqui embaixo que quem sabe a sua dúvida não vira o nosso próximo vídeo. Obrigado e até mais.